Você é fã de rock? Já parou para pensar quais foram as bandas que realmente dominaram o mundo com suas músicas? Prepare-se para uma jornada eletrizante pelos acordes mais icônicos da história. Hoje, vamos revelar o ranking definitivo das bandas de rock de maior sucesso de todos os tempos. Fique até o final, porque temos uma revelação que pode mudar sua visão sobre o rock para sempre. 15º lugar, Green Day. Começamos nossa lista com uma das maiores bandas de punk rock da história. O Green Day surgiu na cena punk californiana no final dos anos 80 e explodiu no mainstream com o álbum do que 1994, que vendeu mais de 20 milhões de cópias. Canções como Basket Case e When I Come Around se tornaram hinos do punk rock moderno. Em 2004, reinventaram-se com American Idiot, um álbum conceitual que conquistou uma nova geração de fãs e rendeu um Grammy. Com mais de 85 milhões de discos vendidos, o Green Day continua relevante, influenciando bandas até hoje. 14º lugar, Nirvana. Mesmo com uma carreira curta, o Nirvana foi uma das bandas mais revolucionárias do rock. Liderado pelo icônico Kurt Cobain, o trio de Seattle ajudou a definir o movimento grunge nos anos 90. O álbum Nevermind, 1991, quebrou barreiras com Smells Like Teen Spirit, uma música que capturou o espírito de uma geração. O som cru e as letras introspectivas fizeram do Nirvana um fenômeno mundial. Apesar do trágico fim de Cobain em 1994, seu legado ainda ecoa e continua a influenciar artistas de diversos gêneros musicais. 13º lugar, The Doors. O The Doors foi uma das bandas mais enigmáticas e inovadoras da década de 60. Liderados pelo carismático e poético Jim Morrison, a banda misturava rock psicodélico, blues e letras profundas. Clássicos como Light My Fire, Break On Through e Riders on the Storm se tornaram hinos de uma geração. Com um som único e performances teatrais intensas, o The Doors deixou uma marca eterna na música, mesmo após a morte de Morrison, em 1971. 12º lugar, Metallica. O Metallica redefiniu o heavy metal, tornando-o acessível a milhões de fãs ao redor do mundo. Formado em 1981, o grupo lançou álbuns lendários como Master of Puppets, 1986, e Injustice for All, 1988, que consolidaram sua reputação como a maior banda de thrash metal. Em 1991, o Black Album trouxe um som mais acessível, com hits como Enter Sandman e The Unforgiven, e vendeu mais de 30 milhões de cópias. Com mais de 125 milhões de discos vendidos, a banda continua a ser uma potência nos palcos e no estúdio. 11º lugar, U2. O U2 surgiu na Irlanda no final dos anos 70 e, com o tempo, tornou-se uma das maiores bandas do planeta. Liderados pelo vocalista Bono e pelo guitarrista The Edge, eles criaram canções atemporais, como With or Without You, One Sunday Bloody Sunday. Sempre engajados em causas humanitárias, o U2 combina rock poderoso com mensagens sociais profundas. Com mais de 175 milhões de discos vendidos e turnês grandiosas, continuam a emocionar multidões pelo mundo. 10º lugar, Guns N' Roses. Nos anos 80, o Guns N' Roses trouxe de volta o espírito do rock and roll visceral e perigoso. O álbum de estreia, Appetite for Destruction, 1987, vendeu mais de 30 milhões de cópias e colocou músicas como Sweet Child O' Mine, Paradise City e Welcome to the Jungle no topo das paradas. Apesar dos conflitos internos e mudanças na formação, a banda, liderada por Axl Rose e Slash, continua a arrastar multidões para seus shows épicos. 9º lugar, AC/DC. O AC/DC é sinônimo de rock puro e energia ininterrupta. Fundado na Austrália em 1973 pelos irmãos Angus e Malcolm Young, o grupo lançou hinos como How Ain't Your Hell e Back in Black. Este último, sendo um dos álbuns mais vendidos da história, com mais de 50 milhões de cópias. Seu estilo simples, direto e contagiante, faz com que sua música continue viva por gerações. 8º lugar, The Who. Com shows explosivos e uma pegada inovadora,
o The Who revolucionou o rock nos anos 60 e 70. Foram pioneiros das óperas rock com álbuns como Tommy e Quadrophenia. Hits como Baba O'Reilly, My Generation e Want to Get Fooled Again ainda fazem parte das trilhas sonoras de filmes e séries. Seu impacto na cultura pop é imensurável. 7º lugar, Queen. A palavra para definir o Queen, grandiosidade. Liderados pelo lendário Freddie Mercury, a banda combinou rock, ópera e teatralidade em músicas icônicas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love. Com mais de 300 milhões de álbuns vendidos, continuam a encantar novas gerações, mesmo após a morte de Mercury. 6º lugar, Pink Floyd. O Pink Floyd trouxe profundidade ao rock progressivo com suas letras filosóficas e composições elaboradas. The Dark Side of the Moon 1973 e The Wall 1979 são obras-primas da música. Sua abordagem experimental e suas apresentações imersivas os tornaram imortais no mundo do rock. 5º lugar, The Rolling Stones. Com Mick Jagger e Keith Richards à frente, os Rolling Stones são uma das bandas mais duradouras e influentes de todos os tempos. Desde os anos 60, têm lançado sucessos como Paint It Black, Engine e I Can't Get No Satisfaction. São verdadeiras lendas vivas do rock. 4º lugar, Led Zeppelin. Poucas bandas na história do rock foram tão influentes quanto o Led Zeppelin. Formado em 1968 por Jimmy Page guitarra, Robert Plant vocais, John Paul Jones baixo e teclado e John Bonham bateria. O grupo definiu o som do hard rock e foi precursor do heavy metal. Seu 4º álbum, Led Zeppelin IV, trouxe um dos maiores hinos do rock, Stairway to Heaven, música que se tornou sinônimo de grandiosidade e inovação. O Zeppelin era conhecido por sua mistura de blues, psicodelia e peso, criando um som único e impactante. Whole Lotta Love, Kashmir e Black Dog são exemplos da sua genialidade musical. Com mais de 300 milhões de álbuns vendidos, seus shows eram verdadeiros espetáculos, e a performance visceral de Bonham na bateria tornou-se lendária. Mesmo após a trágica morte de Bonham em 1980, que levou ao fim da banda, seu legado permanece eterno. 3º lugar, The Beatles. Os Beatles não são apenas uma banda de rock. São um fenômeno cultural que transformou a música e a sociedade. Formados em Liverpool nos anos 60, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr conquistaram o mundo com melodias inesquecíveis e inovações sonoras. Cada álbum do grupo representava uma evolução musical. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 revolucionou a maneira como os discos eram produzidos, enquanto The White Album 1968 mostrava uma experimentação sem precedentes. Sucessos como Rain Jude, Let It Be, Come Together e Yesterday continuam sendo ouvidos por gerações. Os Beatles venderam mais de 600 milhões de álbuns e ajudaram a moldar o que conhecemos como rock moderno. Seu impacto vai além da música. Foram pioneiros em videoclipes, merchandising e até mudanças na cultura jovem da época. Mesmo após sua separação em 1970, seu legado continua vivo e influente. 2º lugar, Deep Purple. O Deep Purple é uma das bandas que moldaram o hard rock e o heavy metal. Fundado em 1968, o grupo passou por várias formações ao longo dos anos, mas sempre manteve sua essência sonora poderosa e marcante, com Ritchie Blackmore na guitarra, John Lord nos teclados, Ian Gillan nos vocais, Roger Glover no baixo e Ian Paice na bateria. Lançaram clássicos absolutos como Smoke on the Water, Highway Star e Child in Time. O uso inovador do teclado de John Lord, aliado aos riffs pesados de Blackmore, criou um som único e inconfundível. O álbum Machine Head 1972 se tornou um marco na história do rock, influenciando gerações de músicos. Mesmo com mudanças na formação, o Deep Purple continua na ativa, e seus shows seguem lotando estádios ao redor do mundo. Seu impacto na música pesada e sua contribuição para a evolução do rock são inegáveis. 1º lugar, Black Sabbath. Considerada a banda que deu origem ao heavy metal,
o Black Sabbath mudou a história da música, com seu som sombrio e poderoso. Formado em 1968 por Ozzy Osbourne vocais, Tony Iommi guitarra, Geezer Butler baixo e Bill Ward bateria, o grupo trouxe um peso e uma atmosfera até então inéditos no rock. O álbum de estreia, Black Sabbath 1970, introduziu um novo gênero musical, com riffs marcantes e uma sonoridade densa e obscura. Paranoid, lançado no mesmo ano, consolidou a banda, trazendo músicas icônicas, como Iron Man, War Pigs e a faixa título Paranoid. Mesmo com as diversas mudanças na formação ao longo dos anos, a influência do Black Sabbath no metal e no rock pesado continua imensurável. Tony Iommi, com seu estilo inconfundível de tocar guitarra, ajudou a definir o som do gênero. O grupo encerrou suas atividades em 2017, mas sua música segue viva, inspirando novas gerações de músicos e fãs. E se eu disser que tudo isso começou graças a Chuck Berry, Little Richard e Elvis Presley? Esses pioneiros criaram a base para tudo o que ouvimos hoje. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!